Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um Olhar Agro na Educação, que é um programa da De Olho no Material Escolar, que busca trazer especialistas para falar sobre a educação e o agro. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas maravilhosas, as especialistas, professora doutora Roberta Rocha Borges, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, o NEP, da Unicamp. Ela é coordenadora do Programa de Políticas Públicas de Educação Infantil e também com a Janaína Cristina Amadeu da Silva, pedagoga e assistente social, diretora técnica da Casa da Criança Armanda Malvina Mendonça. Estamos também com a minha colega, diretora de comunicação da De Olho no Material Escolar, Fernanda Slutz. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Hoje, com certeza, Fernanda e eu aprenderemos muito mais sobre educação, sobre esse tema que tanto é importante para nós, tanto é rico para nós. E nós da De Olho, né, como vocês sabem, nós estamos aqui trazendo que a educação esteja no radar de todos. Nós queremos que essas informações maravilhosas que as meninas terão hoje a oportunidade de compartilhar conosco, estejam disponíveis para todas as pessoas, todos os nossos associados, todos os nossos seguidores. Então, meninas, começo perguntando aqui para a Roberta e para a Janaína, que falando sobre o projeto de vocês, né, esse projeto tão lindo que já está no Brasil há quase 50 anos, né, que é a Fundação da Casa da Criança Malvina Mendonça. Como é esse projeto e como vocês enxergam esse trabalho da primeira infância, que é tão importante com essas crianças pequenas que são a base do nosso país? Roberta, pode começar respondendo para nós, por favor, e depois eu peço para a Janaína nos responder. Eu agradeço o convite, né? Para mim é uma honra muito grande fazer parte também desse diálogo com vocês, pessoas tão competentes, né? E vai ser, acho que, um espaço aí bacana para a gente dialogar sobre essa temática, né, da educação. Muito obrigada pelo convite e agradeço aí, né, as pessoas que estão conosco para a participação. Bom, esse é um projeto que a gente vem desenvolvendo, né, junto com a Casa da Criança, né? A Casa da Criança, como você disse, já é um projeto muito antigo, né? E no campo da educação as coisas vão avançando, né? E a Casa da Criança não é diferente. Então, eles têm um projeto educativo, né, de qualidade, inovador, né? Então, sempre estão à frente ao tempo, né? Então, a Casa da Criança busca sempre parceria, né, com instituições, com universidades, né, para manter esse projeto aí de uma forma atualizada. E o NEP, né, Núcleo de Políticas Públicas, tem esse projeto, então, inovador, né, um projeto de educação infantil numa rede mundial, né, um projeto principalmente dialogado com a Itália, que a Itália hoje, Reggio Emília, é uma referência na educação de todo o mundo no campo da educação infantil, uma educação de qualidade, né? E eles tornam isso muito visível, né, para todo mundo. Então, a gente vem dialogando, né, com os referenciais teóricos, né, desse grupo da Itália, e a Casa da Criança, então, nós temos esse percurso desse desenho de um projeto educativo inovador que a gente vem construindo teórico-prático, né, Janaína? Pessoal, bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, podendo dialogar um pouco sobre essa educação infantil tão importante para as nossas crianças, né? Bom, a Casa da Criança, ela é uma instituição, né, do terceiro setor. Foi fundada em 1978 pelo senhor Oswaldo Ribeiro de Mendonça,
um empresário, né, que à época se preocupava com a segurança das crianças, né, onde as mães poderiam deixar essas crianças enquanto elas trabalhavam. Então, com esse objetivo, ele fundou a primeira creche de Ipuã, né, e à época atendiam 80 crianças, o trabalho era voltado para o assistencialismo, né. Hoje, a Casa da Criança, ela se tornou uma referência em educação. Nós atendemos 120 crianças e cuja aprendizagem relevante, né, traz conteúdos para a formação integral dessa criança. E desde 2002, a Casa da Criança vem sendo presidida pela Josi Mendonça, filha do seu Osvaldo, que trouxe oportunidades para o desenvolvimento dessa instituição, né? Então, assim, foram várias transformações que ocorreram nesse período. A Josi, ela esteve afastada da presidência durante o ano de 2020 a 2023, né, quando a instituição foi presidida pelo senhor Valcídio Maranhão de Lima Júnior, que também deu continuidade a esse trabalho. E agora, nesse ano, a Josi retornou, né, para fortalecer um pouco mais do que a gente está desenvolvendo. E dentre essas transformações, né, é extremamente importante a parceria que a gente tem feito, né, com a Unicamp, com a doutora Roberta, desde o ano de 2020, que a gente vem dialogando, né, de forma, assim, formalizada, né, Roberta? Que a parceria já vem de um pouco mais de tempo. E dentro, assim, das principais mudanças do trabalho, vou comentar aqui de forma bem rápida, nós reestruturamos todos os ambientes da creche, onde esses espaços, né, eles foram pensados e ainda estão sendo pensados, voltados para o atendimento das crianças. Então, através da utilização de contextos educativos e materiais inteligentes, né, para promover essa curiosidade e essa aprendizagem da criança. Também junto com a Roberta, e desde o ano de 2012, a gente teve a oportunidade de estudar um pouco o trabalho da abordagem de Reggio Emilia, na Itália, né? Onde essa abordagem ela valoriza o protagonismo infantil. Também, nesse período, a creche tem desenvolvido um trabalho de ampliação do diálogo com as famílias, por entender a importância dessa parceria. Também desenvolvemos uma formação contínua com os educadores, né? E agora, mais especificamente, com a Unicamp. E priorizamos também a contratação de uma equipe interdisciplinar. Então, hoje, na nossa casa, nós temos nutricionista, assistente social, pedagoga, psicóloga. Esse ano tivemos a oportunidade também de contratar uma terreirista e alguns profissionais das artes, né? Então, é um trabalho, assim, que vem vindo e vem se consolidando a cada ano. Em 2012, a Casa da Criança ficou como semifinalista do Prêmio Criança da Fundação Abinq. Em 2015, ficamos entre os 3 melhores projetos, né, de educação infantil no edital da Fundação do Itaú. E também em 2016, fomos finalistas do Prêmio Criança, onde nós tivemos, né, a possibilidade do reconhecimento do trabalho que a gente vem desenvolvendo. É um pouco disso que a gente faz hoje. Ai, eu estou encantada aqui. Já até entrei para ver o Reggio Emilia, né? Bom, gente, e aí eu fiquei, quando a Roberta começou falando de projetos, tal, eu fiquei pensando na prática como isso se deu. Então, a Janaína já trouxe, né? E essa importância de trabalho. A questão, acho que aí foi estrutural e foi pedagogicamente, né? E com as famílias também. E como que vocês veem isso? E isso trouxe uma visibilidade, né, para a instituição, mas que repercussão, ou como que você vê essa questão do investimento financeiro na educação infantil
isso para a construção de uma sociedade mais equilibrada. Como que vocês conseguem trazer essa ideia para a gente? Fernanda, assim, eu daria só um passo atrás, só para as pessoas que compreendem ainda pouco sobre a educação infantil, né? Porque a gente olha hoje, né, as crianças têm muito mais acesso, né, a esse segmento da educação, né? Então, assim, primeiro acho que é importante, né, dizer o quanto a Casa da Criança foi inovadora, porque em 1978, né, foi um período que as mães, as mulheres saíram para trabalhar e então foi necessário, né, um espaço para deixar as crianças, né? Então, por isso que ela nasce, inclusive, como assistência e não como educação, né? Então, em 88, né, com a Constituição Federal, né, e os estudos vão avançando, mostra-se a importância da educação nos primeiros anos, né, das crianças. Então, a creche passa a ser da educação e não da assistência social. Por quê? A assistência tem o seu papel muito importante e relevante, que a educação não descarta, mas a gente sabe que a educação tem os seus 3 pilares, que é cuidar, aprender e a formar, né? Então, amplia-se essa necessidade de atuar com a criança nesse conceito, não só mais do cuidar, mas do aprendizado e da formação. Então, aí nasce o projeto educativo. E aí, fazendo esse link com a sua pergunta, Fernanda, né? Então, houve todo um estudo e todo um investimento financeiro mostrando que esse período, principalmente de 0 a 3 anos, né, que é o desenvolvimento cerebral da criança, que é quando a criança está se desenvolvendo ao máximo, ela precisa ter muitas experiências significativas. Não é estimulação, sabe, assim, de dar muitas informações para a criança, mas que ela tenha um espaço, né, de aprendizado, né, um espaço para ela aprender, para ela se formar com tranquilidade, e isso vai sendo constituído, né, nessa vida da criança. Então, tá vendo? É o início da educação, né, com um funcionamento cerebral apropriado. Então, quanto mais a gente faz investimento neste período, isso nós temos estudos internacionais de economista já mostrando que tudo que se investe na primeira infância, né, o retorno é muito melhor para a sociedade, né? Nós temos aí um estudo de um prêmio Nobel de Economia, né? Não sei se vocês sabem, mas David, eu não me recordo agora o sobrenome dele, mas é do David, né, que mostra o quanto é importante esse investimento na primeira infância, né? Com certeza. E nós da De Olho, que estamos trabalhando muito na construção do novo Plano Nacional de Educação, nós buscamos isso também, para que o investimento na primeira infância, para que o investimento na educação infantil seja maior do que ele é hoje, né? Porque nós temos aqui como dados, né, que a educação infantil no Brasil, ela é investido $3.668, enquanto que a média da OCDE é de $11.914. E na educação superior, esse investimento é de $13.569 mil dólares, né? Enquanto que a média é de 17.138. Mas não pensando na média apenas do mundo, mas sim pensando nessa discrepância que há entre a educação superior com o ensino fundamental. Se nós sabemos que é na primeira infância que a criança desenvolve todas as habilidades, que ela tem condições de aprendizado superior, que ela
precisa ter estímulos, mas como você disse, não estímulo por estímulo, e sim um estímulo direcionado à educação. O quanto que seria importante que esse número, talvez, eu não diria se invertesse, mas que sim fosse repensado na educação. A gente poderia dizer que essa é uma das barreiras de acesso à educação infantil, Roberta e Janaína, essa falta de investimento seria uma das barreiras, ou quais seriam outras também? Eu penso, Michele, e depois eu passo a palavra para a Janaína, que o investimento, sim, lógico, é extremamente importante, mas para um projeto educativo, né, como eu acabei de mencionar, que tenha essa visão do cuidado, do aprendizado e da formação, né? Então, se a gente pegar esse ponto, principalmente do aprendizado, né? Como é que as crianças pequenas aprendem? Pela experiência, né, pela pesquisa, pela experiência, ela levanta hipótese, ela vai checando, até, né, quando ela vai crescendo um pouco mais, na formulação de um conceito, né, então a gente traz muito esse conceito da pesquisa já na educação infantil, porque ela é o funcionamento cerebral da criança, né, a gente quer uma criança que pensa, que analise, que critique, né, e não fique com uma posição única, né, de um determinado assunto, né? E aí a gente trabalha na Casa da Criança nessa perspectiva com as crianças, desse funcionamento cerebral, para que elas sejam crianças que pensem, né? Então aí você traz essa questão do agronegócio, né? Então, as crianças precisam ir para as fazendas, porque se elas aprenderem só pelos livros didáticos, fala do professor, folhinha mimeografada, elas não vão saber nem de onde vieram os alimentos, como eles são cuidados, como eles são tratados, quem são as pessoas, né? Então, olha a rica experiência que eles têm, né, quando trabalham num projeto educativo nessa perspectiva. Então, a escolha do projeto educativo, que é o que a Janaína, né, a Casa da Criança faz, escolhe um projeto adequado para que as crianças possam, né, viver essa experiência da primeira infância, e não qualquer projeto, né, Janaína? E a gente já tem até ideias de projetos nas fazendas, né, Janaína, para os próximos projetos que a gente for desenvolver. A Michele nos deu aí uma boa ideia. Fer, conta para elas, Fer, aqui rapidinho um pouquinho do nosso Vivenciando, que é exatamente esse, até hoje. Bem, Fer, fala aí você. Na verdade, as nossas atividades, assim, identificou um conteúdo naquela proposta da menção negativa do agro, né? A gente leva as crianças para dentro da propriedade. Então, nós tivemos uma vivência que o punho do boi atacava a camada de ozônio. Aí nós levamos para uma propriedade, foi feito com retroescavadeira, uma trincheira, o profissional entrou dentro dessa trincheira, explicou toda a troca de carbono, que o ganho é positivo, na verdade, quando um pasto é bem cuidado, bem tratado, e os benefícios que isso traz, né, para a agricultura e para o meio ambiente. Então, nós temos, assim, diversos. Nós já tivemos possibilidade de trazer sobre a questão de pesticidas e os descartes conscientes, a questão, preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade. As feiras, né? As crianças passam por diversos estandes e em cada estande ela tem uma orientação diferente. Então, passam, por exemplo, pela cooperativa, a questão do profissionalismo, a questão do jovem entregar currículo na cooperativa, né? Na cooperativa de crédito, a questão financeira, uma aulinha sobre educação financeira. E isso vão dando possibilidades eles criarem, né, o seu próprio processo de aprendizagem. Eu fiquei pensando, quando você falou, eu falei, um PBL dentro da creche, é isso, né? É uma metodologia de PBL, que hoje tem universidades que só trabalham nessa metodologia, né? Eu fiquei encantada como desenvolveria isso, e talvez a gente tenha que pensar nos nossos projetos também voltado a essa construção do conhecimento, né? Mas contagia, né? Tanto vivenciando a prática, agora estamos querendo fazer com crianças especiais. Levar as crianças para um lugar de laranja, uma produção de laranja, colher as laranjas e depois eles voltarem para a PAI para fazerem um bolo e um suco com a laranja, porque isso é palpável, né? Então, são milhares de ideias que vão surgindo e a gente vai tentando aplicar, né, Mi?
E também, Fernanda, complementando o que você está falando, né, que a Roberta trouxe, nós desenvolvemos um projeto com as nossas crianças voltado para a alimentação, para os momentos de alimentação. Então, a gente tem as vivências da horta, onde eles plantam, acompanham todo o processo de crescimento desse alimento, eles fazem o preparo de alguns alimentos, né, algumas oficinas de culinária. Durante o refeitório, eles organizam as mesas. Então, assim, quanto que essa vivência prática traz para a criança um aprendizado de fato, né, um aprendizado real. E principalmente na primeira infância, quando a criança ela aprende através das experiências, né? Então, assim, quando a gente altera esse projeto educativo voltado para a experiência, para a criança protagonista, a gente se surpreende o quanto que as crianças são potentes, o quanto de aprendizagens, de teorias elas trazem durante essas experiências práticas, né? Então, esse projeto, durante o refeitório, que virou uma sala de aula, né, que não só a sala de aula propriamente dita, com crianças de 4 anos, e também temos uma outra experiência esse ano, que é no parque da escola, tem trazido para a gente, né, o quanto que essas crianças são potentes e que a gente está no caminho certo dessa aprendizagem, que não é essa aprendizagem tradicional, onde a gente deixa uma criança sentada, preenchendo uma apostila, né, e só ouvindo o que o professor fala, mas sim participando de todo esse processo. Então, é uma experiência muito bacana, que quando a gente começa a vivenciar, contagia, é o que você está falando mesmo. Ah, eu queria ir. E é isso, né, que a Janaína acabou de dizer. A gente tem um trabalho, né, transdisciplinar, então, olha lá, o aprendizado, né, da alimentação, né, já que a gente pegou essa temática aqui para falar um pouco, né, o projeto da alimentação, né, é um projeto que não é só nutrir o corpo, como muitas vezes, né, dentro da creche, falam, não, a gente traz uma alimentação saudável para as crianças, que é preparada pela cozinheira. Não, mas elas precisam viver esse ritual, inclusive para aprender, né? A gente sabe que hoje em dia os jovens agora nem sabem mais como manuseia os alimentos, de onde vem, então a gente trabalha com as crianças pequenas todo esse processo, né? Que é uma alimentação sustentável. Eles preparam, eles vão ver da onde vem o alimento, né? Vão para as feiras livres, para os supermercados, até para comparar, né? Preparam a mesa. Então, a alimentação não se resume a só nutrir o corpo, né? E hoje a gente tem dados, né? Então, esse trabalho, inclusive, a gente tem feito junto com uma nutricionista da Unicamp, né, que está elaborando um manual para o Ministério da Saúde, os problemas de obesidade, de doenças que estão causando nas crianças, né? Porque a escola muitas vezes trabalha só nessa perspectiva de dar o alimento. Não, é muito mais amplo do que isso, né? E aí, né, Janaína, voltar para as fazendas, né? Ampliar e aprofundar todo esse conhecimento é o que traz o real aprendizado para a criança, né? E também, Roberta, assim, o quanto que complementa o nosso trabalho quando a gente traz especialistas, né, que é o que você falou, esse trabalho interdisciplinar, especialistas de outras áreas para complementar esse processo educativo. Extrema importância. Nossa, que trabalho lindo. E como vocês fazem, assim, vocês conseguem envolver a família, as famílias nesse processo, ou como fazer para envolver as famílias também nesse processo, né? Porque a gente sabe que a criança fica um tempo na escola, no instituto, mas é um tempo grande que eles ficam em casa. A gente vê muitas vezes que as crianças acabam voltando para casa ensinando seus pais muitas coisas, né? Como é a percepção de vocês nesse sentido? É um desafio, viu, Michele? É sempre um desafio, né? Eu estou há 24 anos na Casa da Criança e, assim, a gente vem buscando estratégias para que, de fato, essa família participe de uma forma, assim, conjunta, né? Que não seja um espaço onde a creche
só fala, mas é um espaço onde ela traz oportunidade para que essa família também traga sugestões, para que ela acompanhe esse processo educativo, né, que vem acontecendo com as crianças. Então, assim, a gente tem sim uma participação muito grande dos pais, né? A gente realiza reuniões com os pais, algumas reuniões temáticas mais específicas para cada faixa etária, né? O projeto de alimentação ele tem sido compartilhado com os pais porque as crianças levam toda essa experiência para casa, né? E a gente tem trabalhado numa perspectiva de comunidade de aprendizagem, onde nós aprendemos um com os outros, as crianças, os adultos, as famílias, né? Então, não é a creche que diz o que é certo ou errado, mas é esse diálogo que tem transformado as nossas relações com as famílias. Então, elas olham para a creche como uma instituição de apoio, né? Onde elas podem vir, conversar, dialogar, trazer sugestões, e é isso, assim, né? Isso faz a diferença, né? Quando a gente tem esse outro olhar para a família, que não é só apenas convidar para uma reunião, tá? E aí, né, Janaína, eu vejo nessa perspectiva, para que a gente tenha esse trabalho com as famílias, a gente precisa ter um preparo dos profissionais para atuarem nessa perspectiva, né? Então, porque é mudança, né, de atitude, né? Então, os pais não vão mais para a escola só com reuniões tão tradicionais, vão para workshops, né? E para isso, a gente precisou fazer também todo um trabalho de acolhimento desses profissionais com essas dinâmicas para que dinâmicas de acolhimento, de workshops, para eles sentirem a experiência, né, de fazer coisas, de transformar, para que eles pudessem, né, trabalhar com os pais. E esse conceito também que a Janaína nos diz, né, de comunidade de aprendizagem. Então, a gente se coloca, todos estão aprendendo. Então, a gestão, né, a universidade, então a gente coloca um diálogo aberto entre todos, e não um conhecimento superior que eu sei e você vai fazer aquilo que eu acho interessante. Não, está todo mundo aprendendo. Então, a gente vê que na Casa da Criança, né, nós temos um grupo muito participativo, né? Todos querem aprender, todos estão envolvidos no projeto, né? Então precisa ir lá ver para ver como que se dá, né, essa organização do trabalho, que é muito interessante, né? Eu estou lá, né, Janaína, já há um bom tempo, e a gente vê essa sinergia, né? Eu, como quando estou lá, sempre muito bem acolhida, né? Então, porque é isso, eu acolho, as pessoas também me acolhem, né? Então, é um diálogo aberto, eu também, não é tudo que eu sei fazer, vamos fazer juntos, né? Então, vai criando esse movimento aí muito gostoso de trabalho, né? Fiquei aqui pensando, né? Se vocês 2 anos, né, de instituição, e vocês conseguem, assim, descrever para a gente alguma situação de alguma família, algum jovem, que teve um impacto importante, que a instituição transformou essa realidade, de que passou em programas de vocês, um exemplo? Deve ter inúmeros, né? Porque eu acho que quando você acolhe, a pessoa vira sujeito do seu processo, a família é vista como um todo. A gente consegue, eu falo uma situação tão difícil a gente lidar é violência, né? Quando a gente identifica uma situação de violência. Mas quando você tem esse trabalho amplo, com todos os olhares, né, com multiprofissional, que nem vocês falaram, interdisciplinar, que às vezes conversa para chegar num plano terapêutico em comum, para ajudar aquela família, e ela se sentindo na possibilidade, vocês conseguem relatar algum caso assim para a gente? Não de violência, mas de que vocês tiveram um forte impacto? Então, o nosso dia a dia, Fernanda, a Casa da Criança atende crianças de 4 meses a 4 anos, né? Então, assim, o trabalho, ele é voltado ali para a criança no dia a dia, mas com apoio voltado às famílias, né? Assim, são vários casos que acontece, por exemplo, quando a criança
completa a idade, que vai para outra escola, né? A gente consegue dialogar com os professores da rede pública, que seria a pré-escola, né? O quanto que essa criança chega diferente lá. A criança que já passou pela casa da criança e a criança que nunca frequentou uma creche, né? O quanto que ela conversa mais, ela traz ideias, ela dialoga, né? Ela consegue partilhar, ela não fica ali sentada quietinha, né? Porque assim, a gente trabalha com a questão dos contextos educativos, né? Então tem várias propostas para uma mesma turma, né? Então isso assim é muito bacana. Sempre a gente tem esses relatos, né? Dos professores da rede pública. E também temos casos de família que às vezes ela é tão bem acolhida que quando a criança vai para outra escola, ela acaba vindo pegar orientações com a gente de algumas situações, né? Tivemos casos assim de crianças autistas, né, que foram para a pré-escola e que a mãe fala, nossa, nossa, era muito diferente, né? Não que ele não esteja bem na outra creche, né? Mas que a mãe deveria atender, né, com maior idade, não parar só nos 4 anos. Mas são inúmeros casos, assim, sabe? Por ser crianças tão pequenas, né? Esses impactos que a gente percebe, assim, mais diariamente na nossa dinâmica. E é Eu isso, fiquei né? pensando, acho que encerra o ciclo aí, elas querem chorar, né, gente? De ir para outro lugar, né? E é isso, Fernanda, acho que você trouxe um ponto que eu trabalho, né, com educação inclusiva, né, não posso deixar de falar isso, né, eu atuo no laboratório, né, na Faculdade de Educação, no laboratório que desenhou a Política Nacional de Inclusão. Então, a gente pensa, né, nesse projeto dessa forma de ensinar e de aprender, né, pela pesquisa, porque é isso, essa forma é própria do ser humano, de todos os seres humanos, de todas as crianças. Então, quando a gente promove uma educação nessa perspectiva, né, a gente está desenhando uma escola para todos, né? Então, é isso que a Janaína disse. A criança autista, né? Hoje a gente tem, né, com TDAH, criança autista, síndrome de Down, né? E como a gente trabalha com esse respeito a essa criança no seu processo de desenvolvimento, né? Com experiências significativas, isso que você falou, fazer um bolo, fazer um suco, ela está aprendendo, né, com essas experiências da vida, né, e não experiências da vida do outro, mas da própria vida, a gente está pensando aí na casa da criança, né, e o NEP pensa para todas as crianças, né, do nosso Brasil, uma escola como essa, uma escola para todos, onde todos tenham a oportunidade de aprender, né? E aí essa seria a nossa pergunta aqui, né? Que conselho vocês dariam para outras instituições, né, que buscam esse exemplo? O que deve se fazer, assim? Você quer começar respondendo, ou Janaína, depois eu complemento? Tá. Então, o que a gente vem vivenciando, né, com toda essa assessoria da doutora Roberta, com os projetos que a gente vem desenvolvendo, faz muito sentido quando você traz esse olhar para o seu projeto educativo, né? Quando você trabalha essa comunidade de aprendizagem, quando você trabalha a formação dos educadores, né? A criação desses ambientes, esses contextos educativos, a questão do material que a gente utiliza, né? Que não é aquele material estruturado, do não apostilamento. Então, assim, quando você traz essas experiências, para quem está vivenciando, faz muita diferença. Um trabalho com um pequeno grupo que hoje a gente desenvolve, né? Onde você consegue olhar mais individualmente para cada criança. Então, é vivenciando essas experiências que a gente consegue compreender a profundidade desse significado.
É complicado? É, não é simples, né? Não é uma tarefa simples, porque você sai daquele processo automático de programação de atividades para um processo de pesquisa, de reflexão. Então, assim, a gente quis trilhar esse caminho, né? A equipe é uma equipe que vem se empenhando muito para que isso aconteça. Então, o que a gente deixa aí para as instituições é um pouco disso, né? Que é possível, sim, a gente dar essa oportunidade para as crianças, né? Vivenciarem de fato todo esse projeto. E é um pouco isso, né? Acho que a Roberta pode complementar também, Rô. Eu penso que a discussão, né, ela pode, essa escolha que a Janaína fala, né, ela é pautada numa discussão reflexiva, né? Que projeto educativo eu quero para minha escola, para minha cidade, para o meu país, né? Que valor eu quero de educação, né? Para esses lugares que eu mencionei. E hoje a gente vê que isso é pouco discutido, né? Uma educação significativa, que traz valores, que traz realmente aprendizado, né? Então, eu tive uma experiência na universidade, né? Que nós construímos, esse foi até um projeto meu de pós-doc, né? Que nós construímos o projeto educativo para a universidade, porque lá, quando eu cheguei, também era um projeto que era assistencial, também tinha passado para o campo da educação, né? Então, tinha ainda algo híbrido, educação e da educação e projeto social, e a gente, então, convidou a comunidade da universidade, todos professores, né, diretores, funcionários, então, toda a universidade, para discutir que educação infantil nós queríamos para aquela comunidade, né? E é o que a Janaína falou, né, numa instância aí menor, como que a gente discute um projeto educativo dentro de uma instituição, desenhando esses valores, né? Porque, então, é aquilo, né? Se eu escolho A, eu vou ter A no futuro, se eu escolho B, eu vou ter B, né? Então, a gente pensa, né, em crianças que participam, crianças que dialogam, crianças que aprendem com significado, não como uma cópia do conhecimento. Então, a gente foi pensando que a gente torne visível para as famílias esse projeto, que elas entendam esse projeto. Então, todos esses valores a gente vem discutindo, né, Janaína, para que a gente tenha esse projeto educativo, inclusive bem desenhado, né, e apresentado para a comunidade. Então, eu faço esse convite, né, que as pessoas abram mais para discussão e pensem mais, né, e o conhecimento científico está aí, tá para, né, para ser estudado, para ser visto, né, para essa construção, né? Então, porque todos passamos pelo banco da escola e a gente às vezes tem uma visão da educação muito limitada, né? Muito do senso comum, né? Como vocês disseram também, né? Da questão do agronegócio. Às vezes é um conceito, né, do senso comum. Então, como aprofundar isso? E educação é a mesma coisa. Como aprofundar? O que é uma escola significativa? E eu vejo que Reggio Emília foi uma cidade que traz essa experiência, né? Se você pegar o projeto educativo deles, é construído, né, em 10 páginas, né, de tão claro que é para todo mundo. Olha, nós queremos isso porque nossos valores são esses e nós queremos alcançar isso, né? Então, eu acho que é nessa perspectiva, desse abrir o diálogo a uma comunidade para ir construindo esses valores.
Nossa, maravilhoso. E, Roberta e Janaína, se alguém quiser entrar em contato com vocês, qual é o Instagram ou o site? Alguém de vocês poderia passar para a gente, por favor? Então, Vou passar para vocês aqui, tá? Só um instante. Enquanto isso, eu já convido todo mundo, as pessoas que estão nos assistindo, para que entrem no nosso Instagram, @de olho no material escolar, no nosso Facebook, no nosso LinkedIn, e também acessem os outros vídeos do Um Olhar Agro na Educação no nosso YouTube, que lá vocês vão encontrar muitos assuntos interessantes e disponíveis aí para todos. E também lembro da nossa agroteca, nossa biblioteca virtual, uma biblioteca onde 100% do nosso conteúdo é embasado cientificamente, tem a curadoria da Exalc, e também tem uma linguagem mais simples, mais fácil, que seja mais compreensível por todos os cidadãos. Quem é ligado ao agronegócio e para quem não é ligado ao agronegócio também. Vamos ver aqui quais são as páginas do Instituto. Meninas, podem falar para nós? O site nosso é casadacriancaipuã.com.br. As nossas redes sociais. Gente, é que eu não gravo. Não tem problema, não tem problema. Nós colocamos depois na descrição do vídeo. Tá bom, Janaína? Bom, Meninas. Tá? Por escrito, tá bom? Para o Sim, NEP, ótimo. nós temos o site, viu, Michele? Está disponível no site, né? O meu Instagram é Borges R. Rocha, né? E no site do NEP tem todos os nossos contatos ali, nossas redes sociais, institucional, tá bom? E você também falou de alguns trabalhos publicados também, né, no site do NEP, né, Roberta? Isso, nós temos 5 cadernos, né, que nós escrevemos sobre educação infantil, o projeto educativo, a pesquisa como modo de ensinar e de aprender, né, a arte, a cultura dentro da escola de educação infantil, a documentação pedagógica, né, então nós temos vários cadernos que estão disponíveis nesse site do NEP, tá bom? Maravilha, vamos acessar, vamos aprender e vamos todos nós, todos os cidadãos, nos envolver na educação do nosso país. Fer, muito obrigada, minha companheira Fernanda, obrigada, doutora Roberta, obrigada, Janaína, foi um prazer conversar com vocês. Vamos precisar da parte 2, né, porque tem muita coisa ainda para conversar. Tá? Um abração para todo mundo aí, obrigada por nos acompanhar. Obrigada, Michele. Obrigada, Fernanda. Janaína, obrigada. Obrigada pela oportunidade, né, de estar falando sobre educação e um pouco do trabalho que a gente vem realizando. Muito obrigada.